Diletos irmãos e amigos, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede a todo o entendimento humano. Louvamos a Deus pela feliz oportunidade de estar com vocês mais uma vez, para nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos tratar da lição de número 10, que traz o título Quando os pais sepultam seus filhos. Esta lição que vai ser abordada presencialmente no dia 4 de junho de 2023, e espero que a mesma seja um excelente subsídio para a gente debater na sala de aula com os alunos, com os demais colegas. A lição oportuna, muito importante, aonde ela tem como texto áureo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A lição é baseada no livro de Jó, o capítulo 1, versículos 13 e também os versículos de 16 ao 19. Eu creio que todos sabemos a história de Jó, um personagem muito conhecido no mundo evangélico, aonde ele tem uma história que é uma lição de vida para todos nós. Jó foi uma pessoa que viveu bem antes de Moisés, na região da Arábia, e bem antes da lei, já existia pessoas que eram fiéis a Deus, porque a lei, ela foi confirmada, ela foi escrita por Moisés. Os mandamentos Deus deu a Moisés, mas as pessoas já o tinham em seu coração desde o Éden. É bom salientar que Adão aprendeu no Éden com Deus. E esses assuntos, ou melhor, os mandamentos, foram transmitidos oralmente. Isso indica que todos os preceitos, todas as normas, toda a lei moral que Moisés escreveu, na verdade já existia tradicionalmente. E Jó foi um homem que se dedicou ao serviço de Deus, era um homem abençoado, era um homem próspero, como nós aprendemos, que era uma pessoa temente a Deus, mas ele passou por problemas muito difíceis. Vamos aprender com Jó, porque quando nós cremos em Deus, a nossa fé nunca é abalada, independente das circunstâncias. Como eu falei, Jó era um homem próspero, ou seja, existia ausência de necessidade na vida de Jó. Mas com Jó aprendemos que mesmo sendo crente, mesmo sendo temente a Deus, mesmo sendo cumpridor
dos mandamentos, nós não estamos impunes e nós não estamos blindados contra os intempéries da vida. O próprio Senhor Jesus nos afirmou isso, quando ele disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer que qualquer crente, ele pode passar por aflições, ele pode passar por dificuldade. Isso independe do seu estado espiritual. Isso joga por terra algumas teorias de triunfalismo, aonde diz que a pessoa fiel não sofre, não passa necessidade, mas nós aprendemos que o Senhor Jesus, que é a Bíblia, nos ensina exatamente o contrário. O exemplo de Jó serve justamente para o nosso encorajamento, porque nós passamos por problemas, por dificuldades. O grande diferencial é que, embora passando por dificuldades, nós conseguiremos superar as dificuldades. Passamos por tristezas, mas o Senhor nos dá a alegria. Passamos por dor, mas Deus nos dá o alívio. Passamos por sofrimento, mas Deus nos dá o descanso, o repouso. Foi isso que Jó passou. O título é chocante, não resta dúvida. O conteúdo também, em si, ele é bastante impactante. Vamos analisar de forma cuidadosa o assunto, que está dividido em 3 tópicos. O tópico 1, a família de Jó. O tópico 2, lidando com a morte dentro da família. E o tópico 3, os cristãos e o luto. De uma forma sintética, nós vamos abordar cada um desses itens. Como falamos, e está aqui na lição, na introdução, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra consolo diante do quadro. Eu posso imaginar a situação de um pai ou dos pais quando ele perde um dos seus filhos. Eu lembro da minha mãe. Eu tinha 10 anos de idade quando o meu irmão de 12 anos partiu para a eternidade. Anos depois, a minha mãe ainda se lastimava. Ela já velhinha. E quando nós abordávamos o assunto do nosso irmão que partiu, ela chorava. Eu perdi um neto que eu nem tinha muito contato com ele. Ele tinha tinha 20 anos quando partiu para a glória. Mas aquilo foi tão doloroso, foi tão triste,
Agora respirem. Pare para pensar. Principalmente você que já perdeu um filho, um neto ou algo bem próximo a você. É muito doloroso, não resta dúvida. Agora vocês imaginem Jó, que perde de uma vez 10. Não é triste? É com ele que nós vamos aprender. Ele perdeu 10. Seus filhos partiram. Num abrir e fechar de olhos. Mas Jó conseguiu superar. A dor foi triste. Você já ficou chocado quando você tem um amigo bem próximo a você e depois ele te volta as costas ou te trai? Não dói na alma? Jó passou por isso. A perda, a dificuldade financeira, as enfermidades são marcas que ficam não somente no corpo, na mente, mas ficam também na alma. No item 1, quando fala a família de Jó, eu vou ler como está aqui na lição e depois, junto com vocês, nós vamos conversar um pouco a esse respeito. Observe o seguinte: o patriarca Jó nasceu na Arábia, na região norte, na terra de Uz. Conforme pesquisas, ele viveu numa época anterior a Moisés. Eu abortei já isso. Agora, naquele tempo, as pessoas viviam muito. 140 anos a idade de Jó. Parece muito para a gente, mas não era tanto assim para a época de Jó. Nós conseguimos encurtar nossa idade. Conseguimos bastante. Quando alguém chega atualmente aos 100 anos, então é motivo de júbilo, de festa. Mas ultrapassar 100 anos naquela época era uma coisa totalmente normal. Eu não vou entrar em detalhe a esse respeito, mas só uma pincelada. O grande diferencial é que eles, em primeiro lugar, eles movimentavam o seu corpo. Caminhavam, não tinha avião, não tinha automóvel. Normalmente era a pé, isso era benéfico para o corpo. Então, o sedentarismo leva à morte, à enfermidade e morte. Isso sem falar da alimentação, que na época era quase tudo in natura. Hoje é o inverso. Quase tudo é industrializado. Isso encurtou a nossa vida, apesar da evolução da ciência. E no subitem 2, o comentarista fala da esposa de Jó. Quem era a mulher de Jó? A Bíblia não entra em detalhes, não cita o seu nome, mas era aquele tipo de pessoa que não aguentava provações. Porque tem gente que é uma maravilha quando tudo está bem. É uma bênção quando não falta nada. É por isso que às vezes Deus permite a adversidade para que as pessoas se revelem. Porque todo mundo é bonzinho quando está cercado de amigo, quando não falta nada, quando tudo é bonança. Agora, às vezes, não é que Deus não conheça as pessoas. Deus procura revelar às outras pessoas quem é aquele que nós admiramos, até pensamos que é uma bênção. Então, quando ele é colocado à prova, o caráter se revela a espiritualidade daquela pessoa. A pessoa
às vezes parece ser muito espiritual e a sua espiritualidade às vezes está embutida, está escondida. Por que é que Deus permite a prova? Não é porque Deus não conheça as pessoas. Deus quer mostrar essa pessoa para as outras, para o mundo. É um dos motivos da prova. Outro motivo é para moldar as pessoas, para polir, para que a pessoa cresça mais. Deus desafiou Satanás. Nós já vimos a história. Se você ler o livro de Jó, vai perceber que o grande pivô da história foi justamente Satanás. Quando Deus testemunhou de Jó, coisa linda, né? Quando Deus testemunha de uma pessoa, dizendo que ele é bom, que ele é fiel, para pensar nisso. Olha, meu servo Jó, ele é uma bênção. Então, Satanás retruca, mas claro, não lhe falta nada. Realmente, todo mundo é bonzinho quando não lhe falta nada. Foi por isso que Deus permitiu que Satanás, que o diabo atingisse Jó. Só não tocou na sua alma, lembrando que você, como crente, Satanás, ele não tem poder para tocar na sua alma. Você é um ser recriado, você é de Deus. A pessoa que nasce de novo, Satanás não tem mais poder sobre ele. É por isso que o apóstolo João fala isso, porque o maligno não nos toca. E às vezes nós não entendemos e ficamos questionando, mas não toca, mas tocou em A, tocou em B, mas ele estava se referindo na área espiritual. Satanás, ele não tem poder nem permissão para tocar no espírito do crente, mas ele pode tocar no seu corpo, nas suas finanças, nos seus bens, se houver permissão de Deus. Porque diretamente, Deus nunca faz mal a ninguém. Deus não coloca enfermidade, Deus não destrói as pessoas, Deus não empobrece as pessoas. Quem faz isso é Satanás. Jesus nos ensinou que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então, todas as catástrofes que acontecem no mundo, todos os conflitos, todas as guerras, Satanás está sempre por trás disso. Esta é a grande realidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos ensina que Satanás é o príncipe desse século. Então, quem é que está no controle do mundo? Infelizmente é o diabo. Sim, mas para. Não se apavore. Você deve ter pensado, mas Deus está no controle? Sim, claro, tá. Deus está no controle de tudo. Satanás rege o mundo e Deus controla Satanás. Deus controla o universo. Porque tudo que acontece no universo é permissão de Deus. Então, você está no mundo, nós estamos no mundo, mas nós estamos em um mundo caído, cujo sistema é dirigido por Satanás, que brevemente eu vou lançar um vídeo, vou editar um vídeo abordando esse assunto. Quem está no controle do universo? Lembrando que o mundo, o sistema é uma pirâmide. Então, vou explicar quem está na base
e subindo quem está lá no finalzinho do topo. E vocês vão ficar estarrecidos com o que vocês vão ouvir, com o que vocês vão ver. Mas voltando aqui à lição, nós observamos que a esposa de Jó era uma mulher dedicada, uma mulher zelosa, uma mulher crente, uma mulher festiva, porque era uma família muito alegre. A família de Jó era uma família muito alegre, porque todas as vezes que eles faziam aniversário, que os filhos aniversariavam, eles se reuniam e davam banquetes, eles matavam gados, porque Jó era muito, muito rico, tinha muitos empregados e eles eram muito felizes. Era uma família feliz. Então diz aqui o texto que a mulher de Jó, ganhou a fama de uma mulher insana depois, ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ele teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a teu Deus e morre. Lembrando que esse termo amaldiçoar aqui tem equivalência a abandono, a deixar. Desculpe, mas foi mal traduzida para a nossa versão na língua portuguesa. No item 3, fala sobre os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver dos seus filhos. Este tinha uma rotina social de banquetes, eram alegres, confraternizavam-se, oravam, cultuavam. Havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos, coisa que todos os pais devem fazer. Aí, de repente, como diz o item 2, lidando com a morte dentro da família. Eu quero sugerir que vocês leiam o livro de Jó, porque lá está detalhes sobre o que aconteceu com essa família, lamentavelmente. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19, observa aí na sua Bíblia, relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram, todos. Deus não nos criou para morrer. Mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho, na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, abordam sobre esse assunto. Nós não temos domínio sobre a morte, porque a queda do homem levou a isso. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Olha, a razão tinha de sobra. Ficar triste, ficar angustiado, é natural, é uma reação inerente ao ser humano. Ficar desesperado, não resta dúvida, é inerente ao nosso comportamento. Nós choramos, nós sentimos dor, nós sentimos tristezas,
Agora, a grande diferença é que em meio a essas tribulações, a nossa fé nunca deve ser abalada. Nunca abandonar a Deus, como sugeriu a esposa de Jó. De certo modo, conforme diz aqui o subitem 2, de certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos seus filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. A tristeza e o choro passam a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspero. Agora vocês vejam a abundância, porque ninguém quer regredir. É natural, porque às vezes as pessoas pensam que é humilde porque aceita a pobreza. Isso é falsa humildade. Às vezes a pessoa é pobre e não é humilde. Não é porque você era pobre anteriormente que vai ser feliz com a tristeza. Ninguém quer regredir. Ninguém quer voltar à pobreza. As pessoas com senso normal, eles almejam sempre o seu bem-estar, sempre a sua felicidade, ter bens, ter riqueza, ser próspero. Não é pecado, muito pelo contrário, é bênção de Deus. O que não pode é ter o coração nesses bens, nessa riqueza. Mas Deus nos colocou sobre a terra, Deus nos chamou para que sejamos felizes, sejamos abençoados. Ele nos entregou para que venhamos a administrar a terra, como diz o salmista: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos homens. Item 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Tem que ser crente. Para em meio à dor, para em meio ao sofrimento, para em meio à morte, a pessoa permanecer fiel e dedicada a Deus. Precisa ser nascido de novo. Porque, conforme abordamos anteriormente, ir para a igreja cultuar, ter cargo na igreja, isso não é credencial de uma pessoa nascida de novo, não. É por isso que muitas vezes as pessoas são submetidas às provas, para que Deus revele para a igreja, para a sociedade, quem é aquele irmão ou irmã tão bonzinhos, que carregam a Bíblia todos os domingos e vai para a igreja e canta que é uma bênção, mas na primeira adversidade abandona a fé, se maldiz, blasfema. Nós não vamos aprender com a mulher de Jó, vamos aprender com Jó. Jó conseguiu superar todas essas coisas. Sintetizando o que aconteceu com Jó. Jó tinha uma família abençoada, tinha esposa, tinha filhos, tinha bens, tinha empregados, era muito rico, eles se confraternizavam, ele banqueteava-se, e de repente recebe a notícia que todos os seus filhos haviam morrido, depois todos os seus gados morreram, e depois ele se vê com chaga dos pés à cabeça. Por que se espera isso? Os amigos abandonam, porque é bom frisar que existem dois tipos de amigos. O primeiro é entre aspas. Os amigos que é amigo enquanto você tem alguma coisa.
Os amigos, enquanto você está oferecendo alguma coisa, eles são amigos. Quando você perde, os amigos desaparecem. Isso é em tudo, em bens materiais, em cargo. Tem pessoas que não é amigo do ser em si, da pessoa. É amigo do carro que ele ocupa, da posição que ele ocupa, dos bens que ele possui. Quando se perde esses, os amigos fogem. E existem aqueles amigos que continuam fiel a você na adversidade. Esses são os verdadeiros amigos. E quando você cai, ele lhe estende a mão. Os falsos amigos, quando você cai, eles te voltam as costas. Quando você perde a posição, ele te nega, te abandona. É amigo da posição, do título. Mas aquele amigo que é amigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que são poucos. Porque às vezes nem a família se torna amigo. Há momento que as pessoas é abandonado, é apedrejado, é criticado até pelos parentes, como foi o caso de Jó, de onde ele esperava maior apoio, que era da sua esposa. Essa pediu para que ele morresse e deixasse aquele Deus que ele servia. Lhe faltou a paciência. Porque quando a gente sofre uma horinha, um dia, dois, aí dá para superar, não, vamos vencer, dá aquele apoio, mas chega um momento que a pessoa se desespera e perde a esperança. Então é preciso que o crente, ele seja fiel até o fim. O item 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Já rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra, adorou ao Senhor. Isso aqui é uma tradição da época. Quando alguém estava com a angústia profunda, quando alguém estava triste, ele rasgava as vestes. Isso não é malcriação, não. Isso é a cultura. Rasgava as vestes, jogava cinza sobre o seu corpo, uma demonstração de tristeza profunda. Cada cultura, cada país, cada povo tem a sua cultura. Mas Jó, ele teve uma fé inabalável. Que declaração, quando ele perdeu tudo, ele não tinha nem roupa mais. Ele não tinha nem nenhum bem, nem filho, nem esposa. Você já imaginou alguém se sentir só? Não ter ninguém. De onde ele mais esperava, ele foi abandonado. Perde filhos, perde esposa, perde amigo, perde saúde, perde os bens, mas ele declara: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém é capaz de glorificar a Deus em meio à tribulação? Porque é muito bonito alguém chegar na igreja, adorar a Deus, cantar e dar glória e aleluia quando tudo vai bem. Dar glória e aleluia quando você está no leito, quando você tem um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um marido no leito, no sofrimento, e você cantar louvores a Deus e enaltecer o seu nome. Alguém é capaz de fazer isso? Jó conseguiu. Se Jó conseguiu, você consegue. Você pode dar um glória a Deus? No item 3, os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Existem N fatores, N motivos,
que levam a pessoa a passar por adversidade. Eu não vou citar aqui, porque não é inerente à lição. Mas nunca culpe a Deus pela adversidade. Não é muito difícil de nós, da gente, de crente, de qualquer pessoa, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança que Deus mesmo, no momento de momento delicado da morte, e por sinal a morte inesperada de um ente querido, ele consegue continuar fiel a Deus, e não somente fiel, adorar ao seu Deus. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. Mas nós não vamos questionar Deus, porque Deus sempre conhece e vê muito além do que nós pensamos e imaginamos. Vivendo luto como o patriarca Jó, foi um homem fiel, nós temos que aprender com ele. Aprender que o crente em Jesus deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos devemos manifestar emoções, é normal, né? As pessoas se emocionam, faz parte do ser humano. Agora, nunca entrar em desespero e nunca abandonar a Deus. Mantenha a esperança. Vivemos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto. Está de luto? Está triste? Chore. Pode chorar, é bom, faz bem à alma. É normal. A gente não pode fingir que tudo está bem, que não existe nenhuma adversidade. Sim, você pode demonstrar isso, como Jó fez. Agora, o que não pode é se maldizer nem blasfemar. Temos que ter esperança, porque Jó teve esperança. Jó confiou em Deus. E o que é que nós aprendemos? É que Deus deu a Jó tudo em dobro. Ele restituiu tudo que Jó perdeu. Você perdeu? A perda faz parte da nossa existência. Faz parte do nosso dia a dia. Qual é a diferença? É que quando nós perdemos, Deus repõe. Nós adoecemos, Deus cura. Nós ficamos tristes, Deus nos alegra. Precisamos viver nessa esperança, porque aprendemos isso na palavra de Deus. Portanto, diletos irmãos e amados, que sejamos um exemplo de Jó, mas espero que nenhum de nós venhamos a passar por tamanho sofrimento. Mas, se vir a adversidade, ainda que você perca tudo, até os parentes, até os amigos, confie em Deus. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Amém? Deus vos abençoe e que você possa ter tirado bastante proveito desta lição, esta grande lição, um conteúdo excelente, que nós iremos debater na sala de aula de forma presencial, no próximo domingo. Espero que o subsídio que nós
transmitimos possa ajudar um pouco no que você já sabe, no que você já conhece. E antes também eu agradeço a oportunidade, a paciência, o carinho que vocês tiveram para conosco. Abençoe esse canal dando like. Não existe coisa melhor, dá o like, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas possam ser beneficiadas com os ensinos da palavra de Deus. Não é por mim, é pela palavra. É para o nosso crescimento espiritual e honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe grandemente.